Fala, amigo tricolor, Guga aqui. Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas a você, amigo tricolor, porque eu errei. De fato, eu errei. Eu achei que a cortina de fumaça ia ser algo relacionado à reforma do Morumbis. Mas não foi, gente. Não foi. O Casares deu a entrevista para o Capello e soltou a bomba, né? Que ele encomendou um estudo que ele ainda não avisou para ninguém que está fazendo um estudo sobre a separação jurídica e administrativa do futebol do São Paulo Futebol Clube e do Clube Social. Então, tá aí a nossa cortina de fumaça para que os torcedores fiquem discutindo e desbaratinando sobre o tema, mas com otimismo esse estudo termina em 6 meses, eventualmente em um ano, eventualmente só depois do término do mandato do Casares, e aí ele entrega esse estudo aí pra gente e deixa na mão de outro trocar. Isso se já não fosse difícil de acreditar no presidente que não fala uma verdade, né? A gente já tá indo pro quinto mandato do Casares. Se isso fosse lá atrás, no início do primeiro mandato, o cara que estava preocupado com as finanças do clube, com a transparência, com a reestruturação financeira do clube, mas no quinto mandato, depois de mudar estatuto para reeleição, né? Ou seja, ele entrou para três, né? Então, não dá para acreditar, né, gente? Mais uma obra do nosso pavão blogueiro Rolando Lero. Não tem o que falar desse presidente. Ele fica gerando assunto, né? E o cara, ele é eloquente, fala muito bem, dá um pau em muita gente quando fala, mas a gente sabe que é blá, 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 blá. Cara que não escreve o que fala e não assina o que escreve. Não dá pra levar em consideração. Presidente que pegou o clube com 500 milhões em dívida e tá entregando aí no quinto mandato com quase 1 bilhão. Dobrou a dívida e na maior disfarçatez, na maior cara lavada, vem falar um absurdo desses. É lógico que a solução é uma das soluções a separação jurídica do clube social e do futebol, principalmente se a gente não tiver indicação de diretores, ninguém relacionado ao futebol que venha do quadro social, que não sejam profissionais capacitados. A gente sabe que isso não vai acontecer, depende dos conselheiros para votar, então é só aquela cortina de fumaça que ele joga para tentar mudar o foco dele, da imprensa nele, quando o cenário está desfavorável. Coisa que o Casares vive fazendo. Quando não é isso, é um jogador, uma contratação bombástica. Quando não é isso, é a reforma do Morumbi. Quando não é isso, vem outra falácia com mania de grandeza que vem associada a esse presidente. Né? Um cara é patético, um cara folclórico, o pior presidente da história do São Paulo, indiscutível. E na entrevista de hoje ele ainda chegou a pleitear que a reforma no entorno do Morumbi, do Piscinão, desvio do córrego Antonico, que isso é mérito da gestão Casares. Eu achei que fosse da Prefeitura de São Paulo, do governo, do Estado, que estão investindo na obra, mas eu devo estar enganado, né? Mas, gente, fica bem claro o discurso eleitoreiro do Casares, já falando das benesses que essa obra vai ter para o entorno, valorização, as pessoas que não estão mais vendendo as casas ali no entorno, como se isso tudo fosse por conta dos alagamentos, e não pela violência absurda e pelos roubos que acontecem na região do Morumbi, que assolam os moradores de casa nessa região, né? Mas a gente já vê que é um discurso de quem prepara a cama para a política, gente. Para ser vereador, deputado estadual, essas coisas. Sempre foi muito claro para mim essa ambição política do Casares. Por isso esse relacionamento com o Baby, por isso esse relacionamento com organizada, essa interdependência inexplicável da torcida organizada, essas benesses, facilitação, praticamente bancando
organizada do clube para que ela fique bem quietinha ali e aceite essas coisas. Então, gente, a gente está a pé de dirigente. São Paulo não tem oposição, mas quem é oposição tem que se mover, fazer barulho, começar a organizar a dissidência, puxar o Belmonte para conversar. Não que ele seja a pessoa mais indicada, porque já mostrou que é incapaz para a gestão, mas já que ele tem uma série de conselheiros e existe um racha político, tentar compor uma chapa de oposição ao Casares vai ser a solução, gente. E precisa tirar essa corja que tomou o clube urgente. Por mais que ainda seja para botar outra pessoa que não tenha tanta competência, melhor ou incompetente desconhecido do que aquele mal que a gente já conhece, né? E sabe o resultado. E aí, galera, vocês viram também que Marcos Antônio e Oscar vão viajar com um elenco para a partida contra o Fortaleza. Eu me questiono um pouco a necessidade de colocar o Oscar nessa partida, né? Não porque o São Paulo não precise, bem pelo contrário, precisa muito, né? De qualquer jogo que possa oferecer um pouco a mais, uma vez que o Lucas também não vai viajar. Mas eu me questiono porque uma partida num lugar super quente contra um adversário que vai fazer um jogo pegado porque precisa sair da zona do rebaixamento. Então vai fazer jogo firme. O Oscar estava treinando sem contato até um dia atrás. Então, será que tem necessidade de botar esse cara agora contra esse adversário fora de casa? É só uma pergunta. Né? Mas os critérios do nosso departamento médico e das pessoas que gerem o clube são complicados. Né? Mais me parece uma resposta à entrevista do Crespo do que outro ponto. Só para dizer que, tá vendo, Casares não soltou notícia falsa, não mentiu antes da partida contra a LDU. Sendo que o próprio Crespo falou que seria praticamente impossível, um milagre, o Oscar voltar antes das datas FIFA. Né? Então, mais uma aí do clube. Mas vamos ver, né, gente? O que vai ser desse jogo? A torcida desmobilizou forte. Esse clube precisa tentar a vaga na Libertadores, embora a gente saiba que é muito difícil. O próprio Crespo admite que tentará a vaga nas competições sul-americanas e não na Libertadores, propriamente dito. Então a gente tem que estar muito ciente desse momento. O que é duro é o que eu falei no outro vídeo. A gente sofrer tudo isso e não ver melhora financeira, gente. É duro, é duro de encarar. E ainda tem que aguentar o Casares falando que não vende jogador por preço de banana, que o resultado é em decorrência de uma reestruturação financeira, sendo que o cara gastou o que gastou até agora, não reduziu despesa, coisa nenhuma. Né? Então, na verdade, ele está aumentando a receita e agora tentando vender o que não pode, o que não deve. Os jogadores a preço de banana, tá, Casares? A preço de banana. Porque não vem com essa história de minutagem, porque os jogadores que, quando surge interesse, os treinadores não escalam mais. Então, no mínimo isso é orientado, que é para justificar essa baixa minutagem. Fala que o menino deslumbrou, perdeu a cabeça e aí vende por qualquer saco de juba, né? Então não vem com um papinho para cima da torcida, porque o torcedor não é trouxa e já entendeu como que é a sua gestão fracassada, tá bom? Então, galera, vamos ver como que o time se arma. Amanhã a gente faz um pré-jogo. Então vamos ver como que o Tricolor vai se armar para essa partida contra o Fortaleza. Eu não estou muito animado. Acho que o São Paulo ainda está nesse clima de ressaca de eliminação. Então as chances de um novo viés é grande. Mas espero que no clássico, pelo menos, contra o Palmeiras, que esses caras deem o sangue. E clássico é clássico, independentemente da situação. A gente não pode, de novo, tomar um vareio do Palmeiras. Né? Bem pelo contrário, a gente está devendo boas partidas contra esse adversário. Tá certo?
Então, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se puder, curte o vídeo, compartilha, comenta, interaja com o material. Pode ser para criticar, traz a sua opinião, mesmo que seja diferente. Você entende que o Casares faz um bom mandato. Vamos discutir nos comentários, desde que com respeito, vamos conversar, tá bom? Galera, então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.